Olá, amigos. Aqui é a Zezé, do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, São Paulo. E estamos aqui hoje para dar continuidade ao projeto Gotas Fraternas. Neste projeto, nós estamos estudando e fazendo reflexões sobre o livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, sob a abençoada psicografia de Chico Xavier. E hoje nós iremos refletir sobre o capítulo 101, Resiste às Tentações. Nos fala Emmanuel, neste capítulo, que enquanto estamos aqui navegando, nas águas da inferioridade, nós iremos sofrer ásperos conflitos interiores, E por que nós sofremos esses conflitos interiores, Que seriam as tentações que batem à nossa porta mental, Então, muitas vezes nós até achamos, que estamos numa situação boa em termos de conquista de virtudes, Já não fazemos isso, não fazemos aquilo, etc e tal. Então, de repente, como se diz, estou bem na fita. Só que é preciso que nós tenhamos o senso crítico com nós mesmos, Porque ninguém, muitas vezes, ou melhor dizendo, ninguém vai lhe modificar a alma, a não ser nós mesmos, Nós é que vamos descobrindo aquilo que devemos melhorar, nós impulsionamos a modificação. Só que nós temos esse anseio, graças a Deus, de melhoria. Nós desejamos já ser melhores, nós desejamos já um mundo melhor, É importante que a gente reflita sobre isso, realmente. Mas, contra esse anseio que temos de melhoria, de mundo melhor, tem ainda os milênios, nos fala Emmanuel, milênios, de inferioridade que contrapõem a esse nosso anseio atual. Então, não será fácil modificações da noite para o dia. Então, nós sabemos que a evolução não dá saltos. Então, é preciso sedimentar a luz dentro de nós. E para isso, leva algum tempo. Mas esse tempo será medido de acordo com a nossa vontade e determinação. E também com a claridade com que conseguimos enxergar esses pontos a serem melhorados. Por isso, o autoconhecimento, E a gente fala em autoconhecimento, não precisamos de nada muito elaborado. Basta observarmos as nossas reações, as nossas emoções. Quando sentimos, a queimação assim no estômago diante de uma situação que nos causa mal, por isso, por aquilo, ou uma situação em que nós invejamos alguma coisa, ou aquela outra situação que nós nos surpreendemos sendo altamente egoístas. Então, vamos percebendo que ainda falta um tanto para conquistarmos. Às vezes, nós, vamos dizer assim, somos menos egoístas que ontem, mas ainda não nos libertamos do egoísmo plenamente. Nós conseguiremos isso quando formos espíritos puros
E para chegarmos lá é preciso essa empreitada reencarnatória, né? Que nós estamos fazendo. Encarnação é encarnação, vamos nos melhorando, né? Nos aperfeiçoando. Muitas vezes nós somos surpreendidos por algo que não contávamos, que muitas vezes, né, nós nos achamos preparados para qualquer desafio. Não, esse ponto aí não me pega. Imagina, não me pega de jeito nenhum. Aí nós vamos lembrando de Pedro, às vésperas da crucificação de Jesus, quando Pedro, né, tem uma reação diante das falas que Jesus lhe apresentava, dizendo do que poderia acontecer com ele, né, do que iria acontecer, e ele fala: imagina, Senhor, eu estou aqui para lhe defender, não permitirei que nada lhe aconteça. E Jesus, conhecendo profundamente a alma de Pedro, lhe fala: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Evangelho está aí, nos contando o que ocorreu. Não é verdade? Pedro, sinceramente, achava naquele momento que estava superado qualquer tipo de coisa, que o amor a Jesus era maior que tudo. Mas, no entanto, na hora do teste, na hora em que veio a tentação, ele sucumbiu, né? Depois se transformou nessa grandiosa alma que estava ali, né, em latente, né? Então, aquela tentação serviu de impulso maravilhoso para a jornada de Pedro, porque ele se deparou com ele mesmo e venceu depois, né? Imagina nós outros, né? E depois, quando vamos para o plano espiritual, a luta continua. Não vamos achar, eu vou passar essa encarnação, quando eu chegar no plano espiritual, já vou lá para a colônia descansar e tal. Não, a luta vai continuar, né? Vou ter que contar essa verdade aqui, né? Lembrando de André Luiz, né? Que já estava bem escoladinho lá, e, no entanto, quando foi visitar a família, a esposa, o que aconteceu com ele? Se deparou com o segundo esposo, né, da viúva, e teve uma reação instantânea de revolta, de ciúme, daquele que tinha posse de tudo da família, né? E teve que se reajustar diante daquela surpresa que ele teve, né? E assim caminhamos, né? Nos diz Emmanuel que somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz, né? Então, essa plena luz, ela virá com o tempo. Por isso que Santo Agostinho nos fala: todos os dias temos que fazer a avaliação de nossas ações diárias e temos que valorizar o dia. Nós achamos que temos todo o tempo do mundo? Temos, mas a encarnação passa muito rápido e um dia é um dia. Então, por isso que Santo Agostinho nos fala da importância dessa avaliação diária. E aí, com disciplina, oração e muita vigilância, claro, né? Nós vamos vencendo as nossas dificuldades, né? Nos fala ainda Emmanuel, né, que seremos bem-aventurados se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando impulsos e sentimentos e aprimorando e aperfeiçoando pouco a pouco o nosso espírito. Bem-aventurados. E ele faz essa referência à carta de Tiago, primeira
a carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, que diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Sim, porque são oportunidades, né, que nós estamos recebendo para impulso da nossa evolução, né? Então, à medida que não nos entregamos às sugestões do mal, nós vamos sedimentando em nós as virtudes, até que conquistamos de fato aquela virtude, né? Por enquanto, ainda estamos caminhando nessa conquista. Então, nós não podemos dizer, não, eu não tenho orgulho. Não, eu tenho orgulho, mas eu já consigo controlar esse orgulho de alguma forma ou de outra. Eu tento ser mais humilde. Eu procuro olhar um pouco mais para os direitos dos meus irmãos. Então, estou controlando o egoísmo, mas ainda tenho aquele sentimento do eu, do meu, né? Então, é preciso que a gente esteja consciente. Então, esse capítulo nos convida a essa reflexão. Estamos ainda a caminho das conquistas espirituais. Então, é preciso resistir às tentações, porque vale a pena, né? Como nos fala Emmanuel. Então, era essa reflexão que a gente gostaria de fazer. Eu vou ler, então, o capítulo que nos inspirou, né? Capítulo 101, resiste à tentação, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos com o mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o à perfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livra-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Entendendo a transcendência, somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando-o pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Muito obrigada, amigos. Fiquem com Deus. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Com as graças de Deus e de Jesus.
Que assim seja.